Eu sou Silvano Formentin e durante essa semana, nessa série de vídeos, vou te mostrar como ir do zero à fluência em italiano em apenas 8 meses. Mesmo para você que já tentou aprender italiano, ou para você que acha que não tem mais idade para isso, ou para você que acha difícil e tem dificuldades na pronúncia, ou quem está começando agora do zero e ainda tem pouco tempo para estudar. Isso pode parecer impossível, eu também duvidaria se eu mesmo não tivesse chegado à fluência e visto centenas de pessoas conseguindo através do meu método. Mi chiamo Tarcisio, sono nato a Piracicaba, nello stato di São Paulo, e anche un discendente di immigrati italiani dal nord orientale d'Italia. Ho iniziato per la prima volta a studiare l'italiano più o meno 2 mesi e mezzo fa con il corso del professore Silvano. Sono andato con mia moglie per la prima volta in Italia nell'anno 2011 e non parlavo nulla di italiano neanche lei. Adesso vorrei fare un altro viaggio con lei senza fretta per conoscere alcune regioni come la Toscana. E per farlo ho bisogno di parlare e capire bene l'italiano. Io ho trovato Silvano Formentin sulle reti sociali e quando l'ho ascoltato parlare del suo metodo di apprendimento, sul funzionamento del cervello, sulle cose delle neuroscienze che avevo studiato in classe, non ho avuto dubbi. Era tutto quello che stavo cercando, tutto che volevo, e posso affermare che il suo metodo è troppo efficiente, che funziona davvero per imparare l'italiano. Eu vou deixar aqui embaixo, nessa página, outros depoimentos de pessoas que estão aplicando o meu método e conquistando a fluência em italiano. Ao final dessa aula, após você mudar radicalmente o seu conceito de aprendizagem, quando eu te ensinar como aprender em 8 meses, o que a maioria das pessoas levam 3 anos para alcançar, eu vou disponibilizar um material grátis em italiano, com áudio e também com texto para você estudar durante essa semana seguindo as minhas orientações, ok? Imagine você muito feliz porque acaba de comprar a sua passagem para a Itália. Então, você começa a montar todo o planejamento da sua viagem, seu roteiro, todas as cidades que você quer conhecer, todos os pontos turísticos, né? Os monumentos, as grandes obras de artes. Imaginou? Então a data da viagem finalmente está chegando. Você conta os dias, você arruma suas malas e finalmente chega o dia e horário marcado da sua passagem. Você embarca no avião e algumas horas de voo depois você chega ao seu sonhado destino, a Itália, o país mais rico em história e cultura do mundo, o berço da arte e também da moda. Attenzione passeggeri del volo 2134, sono il comandante Silvano, arriveremo a Roma tra pochi minuti, fa un bel tempo nella capitale italiana, la temperatura è di 25 gradi. Ora inizieremo la procedura di atterraggio, grazie mille, fala o comandante do voo e claro que você entende, pois já fala fluente em italiano. Uma maravilhosa viagem nesse país tão romântico está iniciando. No aeroporto você consegue pedir informações, já consegue conversar em italiano, ler as placas e ao contrário de você, alguns brasileiros ao seu redor passam algumas dificuldades e ficam perdidos porque não sabem falar italiano. Você cordialmente oferece ajuda a eles, que te olham admirados porque você é fluente em italiano. Você se acaba tornando uma espécie de porto seguro para essas pessoas e para todos que estão viajando com você. Imagine agora que você está em Roma já no dia seguinte. O sol está brilhando no céu enquanto você se senta a uma mesa do restaurante Aroma, lá no Palazzo Manfredi, num agradável começo de tarde de primavera. Os aromas inconfundíveis de massa fresca, tomate maduro, orégano, basílico e azeite de oliva enchem o ar, fazendo a sua boca salivar. Buongiorno, cumprimenta o jovem garçom entregando o cardápio a você. Como eu posso aiutarla? O cardápio está em italiano, mas isso não é problema para você. O problema é escolher o que comer dentre tantas opções que parecem deliciosas. Uma taça de vinho e um prato de bucatini alla matriciana com guanciale e formaggio pecorino parecem boas escolhas. Você faz o seu pedido e ajuda as pessoas que estão com você a entender o cardápio. Depois do almoço, você vai à Piazza Navona e continua sua incrível viagem
aproveitando sempre os benefícios de saber falar italiano. Você percebe coisas que nunca havia percebido em suas viagens anteriores. Você se surpreende com a quantidade de possibilidades novas que tornam sua viagem mais extraordinária a cada dia. Você consegue conversar com os italianos e ouvir histórias incríveis sobre a cultura, sobre pontos turísticos, sobre as cidades, descobre histórias e curiosidades que nenhum guia turístico te contaria. Além de possibilitar a melhor viagem da sua vida e ser uma grande realização pessoal, falar italiano pode te possibilitar outras coisas, como, por exemplo, tirar cidadania, morar na Itália, estudar em universidades referências, trabalhar em empresas italianas. Enfim, as possibilidades são inúmeras. E antes de eu te ensinar como você vai chegar na fluência em 8 meses, deixa eu mostrar como eu cheguei até aqui, por que e como eu elaborei o meu método de estudos. Bom, eu fui para a Itália porque eu tinha um sonho já desde criança, né? Eu acho que por causa da influência também já da família, que sempre falava da Itália, que a gente é italiano, né? Que a gente veio da Itália, então eu tinha sempre essa questão da Itália na minha cabeça. Eu sempre sonhava desde criança, um dia eu quero conhecer Gênova e Veneza. Veneza eu conheci, Gênova ainda não, mas conheci Veneza. E, enfim, essa ideia sempre cresceu comigo de um dia conhecer a Itália, né? Talvez de morar na Itália. E aí aconteceu, né? Em 2006 eu decidi, eu quero ir para a Itália, né? As circunstâncias me levaram a isso. Eu era servidor público, mas eu decidi, né, pagar a minha estabilidade e ir para a Itália, enfim, né, atrás desse sonho que eu tinha. Então me preparei, comecei a estudar um pouquinho italiano, e aí decidi, né, ir atrás dos meus documentos para fazer a cidadania italiana. E em 2007 então eu estava lá, né? Fui para Turim, né, uma cidadezinha chamada Alpignano, que fica na região de Turim, assim, mais ou menos uns 15 minutos de trem de Turim, quem vai a direção a Bardonecchia, a França, né? Eu pensei assim, bom, eu estudei um pouquinho de italiano, né? Naquela turma que foi junto comigo, ninguém tinha estudado, eu tinha estudado um pouquinho, então eu já me destacava um pouco, mas na hora de conseguir emprego, né? Porque eu precisava, eu fui para lá para trabalhar, para viver lá, eu não consegui, né? Não conseguia, porque eu vi que o que eu tinha estudado não era o suficiente, não conseguia desenvolver uma fala. Simplesmente não conseguia, não entendia, não conseguia falar. Então a minha passagem de volta era para 3 meses, né? 3 meses era assim o meu prazo de que, assim, se nada der certo, se eu não conseguir, né? Se tudo der errado, eu tenho esse plano B. Eu pego a passagem de volta e venho embora em 3 meses. Beleza, fui atrás de emprego, fui nas chamadas agências de lavoro, né? Mas não conseguia. Eu lembro que eu fui pedir emprego numa fábrica de panetone. E assim, eu já estava bem preocupado, porque o meu prazo estava estourando, né? E o dinheiro cada vez mais acabando. E eu lembro que eu pedi para a menina assim, pelo amor de Deus, me contrata. Eu estou ficando sem dinheiro para pagar o aluguel e para comprar comida. Eu lembro de eu implorar para a menina, eu fiz isso, eu entreguei o currículo, implorei. Eu pensei, vou trabalhar nessa fábrica de panetone. Ela perguntou, sabe falar italiano? Né? E claro, algumas coisinhas eu já sabia, mas não ainda o suficiente, eu era muito inseguro, né? Enfim, ali também não fui chamado, e o resultado é que deu os 3 meses, né? E aí quando deu o último dia da passagem, eu nem estava ligado, amanhã é o último dia, eu nem estava ligado. Quando chegou no último dia, um amigo meu que foi junto comigo, que estava comigo, que a gente se mudou junto para Verona, né? Falou, hoje era o último dia da nossa passagem, né? E aí cara, hoje é o último dia e eu não consegui emprego e meu dinheiro estava no final mesmo, estava assim, eu reservei o dinheiro e eu fui no mercado, né, e comprei comida, que dava assim acho que por uns 5, 6 dias, uma semana no máximo, e reservei um dinheiro para pagar o aluguel. Esse aqui é do aluguel, eu não posso mexer, para eu não ficar na rua, para eu não dormir na rua, né. E aí o que sobrou? Eu fui lá, comprei essas coisinhas no mercado, guardei o dinheiro do aluguel e acabou. Assim, para não dizer que acabou, eu botei a mão no bolso, puxei e sobrou €1. Ó, €1 é o que me restou. Cara, daí eu entrei em desespero. Eu fui atrás de um sonho e eu estava vivendo, na verdade, um pesadelo. Naquele momento eu caí assim, né? Eu caí em si, como se diz, e caí de verdade, porque eu sentei no chão do quarto e comecei a chorar. E peguei o telefone, né? Liguei, ainda tinha crédito para ligar, pelo menos. Liguei para casa do meu pai, a minha irmã atendeu
E aí eu falei, eu tô aqui, não consegui emprego e tal, e eu não consigo, acho que porque não consigo falar, então não consigo emprego. E ela falou, vem embora. Não deu certo, não tem problema, não vem embora. Só que daí a minha passagem era para aquele dia, não deu mais tempo, né? Aí alguém lá falou, tem os padres lá que dão comida lá na igreja, lá no centro de Verona. Eu disse, cara, eu vou ter que ir lá. E fui. Fui lá comer com os mendigos, né? Eu lembro o dia que eu cheguei lá. Imagina, não tem como esquecer, né? Porque até hoje, quando eu conto essa história, já contei várias vezes, mas ainda assim me emociona um pouco. Eu cheguei lá, eu não tive coragem de entrar, né? Eu fiquei fora, assim, mais ou menos uns 15 metros assim fora, observando. Eu vi que tinha ainda faltavam uns 10 para meio-dia, mais ou menos 15 para meio-dia. Tinha uns caras lá, né? Que estavam, acho que esperando para o almoço. Eu vi que eram pessoas assim bem humildes. E aí deu na hora eu só esperando, e deu a hora do almoço, né? O pessoal entrou e eu não tive coragem de entrar. Só que o padre veio na porta chamar as pessoas. E aí todo mundo entrou e eu fiquei lá. E aí ele olhou, ele viu que eu estava olhando para lá. Hai fame? Ele perguntou, né? Alguma coisa eu já entendia, né? Lógico. Não é que eu não sabia nada em italiano. Hai fame? Assim, sim. Viene. Daí eu fui lá comer com eles. Enfim, né? O meu sonho, né? Algo que era um sonho para mim, pelo fato de não saber falar italiano, acabou se tornando, a experiência que eu passei ótima, era o sonho da minha vida, estava se tornando um pesadelo, né? Estava sendo assim uma coisa que eu nunca imaginei que ia passar na minha vida, né? Ter lá que comer com os mendigos, né? Hoje eu sou grato por essa experiência que passei e sinto muita tristeza quando eu sei da história de alguém que vai para a Itália e não consegue vencer por não saber falar a língua italiana. São pessoas extremamente corajosas e que não merecem ser derrotadas pelo simples fato de não saber se comunicar. Esse é o principal motivo pelo qual hoje eu me dedico a ensinar italiano. É a minha missão, digamos assim, né? Ensinar essa língua para todas as pessoas que desejam viajar para a Itália e ter uma experiência muito melhor, e também para quem é simplesmente apaixonado pela língua e a cultura, assim como eu sou. A forma como eu estudei, né, durante meses no Brasil, antes de ir para lá, ela foi totalmente errada. Durante os primeiros meses lá na Itália, e a duras penas, como eu te contei, eu aprendi o porquê. Entendendo isso, eu consegui montar uma estratégia de estudos mais prática, eficiente, mais focada, evoluindo o meu italiano rapidamente. O que me ajudou muito também a começar a aprender depois a língua alemã. Ich habe gearbeitet für 2 Jahre in Deutschland, in einem Eiscafé, in der Altstadt von Mainz. E tu, amico mio, vorresti anche tu imparare un'altra lingua? Magari imparare l'italiano con una forma più efficiente e fare del tuo prossimo viaggio in Italia una esperienza incredibile? Sei d'accordo? Imparando l'italiano sono riuscito a trovare lavoro in Italia, poi in Germania anche, ho guadagnato un sacco di soldi, ho lavorato con quello che volevo e sto ancora raccogliendo i frutti di quella incredibile esperienza. Enfim, eu tive a minha realização pessoal, né, de morar na Alemanha, na Itália, conhecer a Europa, conheci lugares fantásticos como Turim, que é uma cidade que eu adoro, Veneza, nem se fala Veneza, né? Milão, Monza, Verona, Pádua, conheci a sede das Olimpíadas de inverno lá nas montanhas de Sestriere, conheci Frankfurt, cruzei as montanhas da Suíça de trem numa viagem de 10 horas entre Frankfurt e Milão, coisa de cinema, e dezenas de outras cidades que eu também conheci, aproveitei essas novas culturas, tudo com muita segurança, com muita qualidade de vida. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse aprendido italiano rapidamente. Foi assim um grande sonho realizado. Na verdade, eu considero assim que foi com toda certeza uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Até que um dia, já no Brasil, eu fui convidado por 2 amigos para dar aulas de italiano, né, para eles. Não era algo que eu tinha planejado, nunca tinha pensado nisso, e também não era uma coisa que eu precisava, assim, digamos, financeiramente falando, mas me fez descobrir o quão é fantástico dar aulas, né? Eu nem imaginava que eu ia gostar tanto, na verdade. Comecei a elaborar aulas, né, com conteúdos e com as estratégias que eu desenvolvi lá na Itália quando eu precisei aprender rapidamente. Acabei percebendo que eu não só amo dar aulas, como fiquei fascinado com uma forma que o nosso cérebro trabalha, pesquisando muito como funciona a nossa capacidade de retenção de memória, né, assunto que eu vou tratar em detalhes no segundo vídeo dessa série. Inclusive vou te mostrar algumas técnicas, né, da minha metodologia para melhorar a sua memorização e também a sua aprendizagem.
Tudo isso me fez perceber que eu posso fazer o que eu amo, ajudar as pessoas e ainda ficar cada vez mais ligado à cultura italiana, né? A qual eu vivencio desde criança. Afinal, minha família é toda de origem italiana. Inclusive, eu comecei a propagar, né, essa cultura há mais ou menos de 3 anos, através de uma página que eu criei no Facebook que se chama Cultura e Língua Italiana para Sempre. Atualmente, também tem um projeto na minha cidade, que eu faço com muito prazer, né, que é dar aulas presenciais gratuitas de italiano. Agora que você já sabe de onde surgiu o meu método, eu vou te mostrar como colocar ele em prática. Bom, evitar os erros que a maioria das pessoas cometem, né, em cursos tradicionais ou mesmo estudando sozinhas, é justamente um dos pilares, digamos assim, do meu método, né, juntamente com outros pilares, como a técnica de repetição espaçada, por exemplo, o estudo ativo, as estratégias de neurociência para turbinar o seu cérebro. Então, aprenda agora quais são esses erros que fazem com que a maioria das pessoas alcancem em 3 anos o que você poderá conquistar apenas em 8 meses. Olha o tempo que você vai economizar com isso. Erro número 6, utilizar conteúdos desnecessários. Existem 260 mil palavras na língua italiana, né? Com as variações, com as conjunções, né, dos verbos, passamos do lindo número de 2 milhões de palavras escrevíveis. Então, meu amigo, existe uma chance muito grande de você estar aprendendo palavras que você nunca vai usar. Né? E para um estrangeiro, bastam apenas 4 mil palavras, né, para se comunicar com fluência na Itália. Isso significa o quê? Que em 4 meses de estudos, com um conteúdo certo e seguindo o meu método, você já consegue se comunicar em uma viagem na Itália, uma viagem de turismo na Itália. Erro número 5, deixar de dar atenção à audição. Quem são os especialistas em linguagem, né? Definitivamente, são as crianças. E como é que elas aprendem? Você sabia que desde o 4º mês de gravidez e de gestação, o ouvido de uma criança ele já começa a detectar sons? Depois do nascimento, as crianças passam aí cerca de 2 anos apenas ouvindo todos ao seu redor. Nessa idade, elas já falam um vocabulário de aproximadamente 50 palavras, né? Em torno de 50 palavras, mas já entendem quase 200 palavras. O seu sistema auditivo ele já está extremamente habituado com os sons da nova língua, né, que ela está aprendendo, e por isso ela consegue, desse ponto em diante, dar um pulo de aprendizagem assim enorme, podendo aprender o impressionante número de uma palavra a cada 90 minutos. Um pesquisador e médico otorrinolaringologista francês chamado Alfred Tomatis, ganhador inclusive do prêmio da Academia de Ciências de Paris, ele descobriu que cada idioma possui o seu espectro de frequências audíveis, né, e que o nosso sistema auditivo se molda a esse espectro único, e por isso uma nova língua parece inicialmente um emaranhado de sons que a gente acha que a gente nunca vai conseguir decifrar. O Dr. Tomatis foi o primeiro cientista que já lá nos anos 50 descobriu que o ouvido desempenha um papel fundamental na produção de voz, na produção de canto, na fala, na linguagem, até em habilidades motoras e também de coordenação. Por isso uma pessoa, por exemplo, uma pessoa surda tem extrema dificuldade de aprender a falar, né? Mesmo sem ter nenhum problema no aparelho fonador. Ele percebeu que os seus pacientes, ao recobrarem a sua capacidade auditiva, ganhavam maior desenvoltura na fala, né? O nosso sistema auditivo ele está moldado, a nossa língua mãe, no caso, né, no Brasil, no caso o português. Nós temos que condicioná-lo a ouvir o espectro de frequência da língua que nós queremos aprender, no caso o italiano, mesmo sem entender o significado das palavras. Ou seja, mesmo ouvindo sem entender nada, o seu córtex auditivo, né, e o seu sistema auditivo, de forma inconsciente, já vão sendo estimulados e moldados até você começar a identificar os sons de forma totalmente nítida. De acordo com o Dr. Tomatis, se nós modificarmos a audição, né, a voz se modifica imediatamente e de forma inconsciente. É possível a gente modificar a nossa fonação, a nossa fala, através da estimulação auditiva emitida durante um certo tempo. É a chamada lei de remanência. Erro número 4. Comparar o seu nível aos dos outros. Um erro fatal é você querer comparar o que você sabe com o que os outros sabem. Cada pessoa tem o seu momento, né, o seu tempo para aprender. Comparar-se aos outros pode ser frustrante e com certeza poderá fazer você perder a sua motivação. Você tem que se comparar com quem? Apenas com você mesmo, né? Desde o dia que você começou a aprender lá atrás até o presente momento. E
avaliar, notar a sua evolução na língua, né? Dessa forma você vai se motivar com certeza muito mais. Erro número 3, não estudar diariamente. Já foi-se o tempo, tá, em que estudar italiano era ir, assim, em um curso 1 ou 2 vezes por semana, né, e no resto da semana ficar longe do contato com a língua. O nosso cérebro, ele aprende de forma gradativa e contínua, subindo um pequeno degrauzinho a cada dia. Por isso, nós temos que estudar ou fazer imersão em italiano de forma divertida, né, todos os dias. É melhor estudar, por exemplo, meia hora por dia do que 2 horas 2 vezes por semana. Veja bem, em um curso tradicional, você vai fazer aí, por exemplo, 2 aulas por semana, né? Geralmente 2 aulas por semana, de 1h30, né? Ao longo de mais ou menos uns 3 anos. Então você terá estudado 468 horas. Já estudando diariamente, né? Supondo que você estude, por exemplo, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, em 8 meses você terá estudado um total de 160 horas. O que isso significa? Significa que você vai aprender italiano 65% mais rápido, né? Economizando 308 horas. Então, se você acha que não tem tempo, é justamente por isso que você deverá estudar um pouquinho todos os dias. Erro número 2, ter medo de falar errado. Essa é outra forma assim, de autossabotagem, muito comum, inclusive. O medo é algo que impede muita gente de fazer muita coisa. E só depende de você ter coragem. Não tenha medo de errar. O erro faz parte, né? O erro é importante, né? Faz parte da aprendizagem. É através do erro que nós vamos nos aperfeiçoando até chegar onde queremos, né? Ninguém tem a obrigação de falar tudo certo enquanto está aprendendo. Ninguém tem essa obrigação. Você está aprendendo. Inclusive, em se tratando de línguas estrangeiras, o nosso cérebro tem um sistema, ele corrige automaticamente e de forma inconsciente as palavras que nós falamos errado. Você sabia disso? Ele vai comparando o som da nossa fala com o som que ouvimos de alguém que fala corretamente, né? Claro que para isso nós temos que trabalhar bastante a audição e também a fala com repetições diárias, né? Isso é a solução para quem, por exemplo, tem medo de nunca conseguir uma boa pronúncia. Agora, antes de eu te falar o erro número 1, eu gostaria de te pedir para mostrar esse vídeo para mais pessoas que também talvez queiram aprender italiano de forma mais eficiente. Nos ajude nessa missão, né? Faça parte dessa comunidade de pessoas que ajudam a divulgar a cultura italiana pelo mundo, ok? E se você está gostando desse primeiro vídeo da nossa série, da nossa maratona, comente aqui embaixo e me diga o porquê você quer aprender italiano. Você também pode deixar as suas dúvidas, né, para que eu possa responder nos próximos episódios, nos próximos vídeos, tudo bem? Então vamos agora ao erro número 1. Evitar esse erro, assim, para mim, é uma das coisas mais importantes, tá, que você tem que fazer. E esse erro é o quê? Começar estudando pela gramática. Muito comum isso. Você já viu, por exemplo, uma criança de 2 anos aprendendo a conjugar verbos? Ou a decorar regras de acentuação? Pois é, isso porque gramática não tem nenhuma importância quando a gente começa, né? Quando a gente está começando a estudar uma nova língua. Uma criança, por exemplo, ela não se preocupa com regras, né? Ela simplesmente vai aprender a falar no dia a dia, né? Ela aprende o que ela precisa falar e no momento certo. E se não bastasse, além disso, a gramática no início dos estudos, ela acaba geralmente desmotivando muitas pessoas, né? Porque ela é complexa e isso faz com que a maioria das pessoas desistam de aprender outro idioma. A gramática só será interessante quando, a um certo ponto do seu processo de estudo, você sentir que necessita dela. E pode acreditar, vai chegar um certo momento que você vai ver que você precisa estudar algumas coisinhas de gramática. E é nesse momento que é a melhor hora de começar. Agora, nos primeiros meses estudando italiano, o ideal é que seu estudo seja composto por apenas 10% de gramática, no máximo, e ainda em doses bem pequenas e com aquilo que realmente é importante. Mas só conseguimos, de fato, aprender a se comunicar como? Usando textos, frases, audição espaçada e muita conversação. Para a maioria das pessoas, né, a gramática é maçante e você tem que concordar comigo, ela é muito desmotivadora, né? Porque ela dá a impressão assim de que você não está aprendendo de verdade a falar. Você não aprende, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo bem legal, você não aprende a jogar futebol estudando as regras do jogo, aprende? Você também não aprende a tocar, por exemplo, sei lá, violão, estudando partituras por 10 anos. Né? Você não vai criar músculos apenas decorando os tipos de exercícios que existem, né? Para tudo isso você precisa do quê? De prática. Inclusive, alguns estudos, né, mostram que todas as áreas do desenvolvimento humano, inclusive a linguística, são as que mais dependem de prática e menos da teoria. Então, você já sabe
que o mais importante é praticar pronúncia e não decorar as famosas regras gramaticais. Evitando esses erros, pode ter certeza que você estará dando um grande passo rumo à fluência nesse idioma. E agora eu tenho um desafio para você. Logo aqui abaixo do vídeo tem um texto, né, tem um link, você clica, tem um texto com frases em italiano e também tem um arquivo de áudio dessas frases para você estudar durante essa semana, até sexta-feira, né? E dar aí o seu pontapé inicial no seu sonho de aprender a língua italiana. Clique, salve no seu computador e siga as instruções que eu deixei escrito lá, especialmente para você no comecinho do texto, tá bom? No próximo vídeo eu vou te mostrar como o nosso cérebro ele pode ser potencializado para aprender italiano, como você pode melhorar a sua memória e também eu vou te provar como você também pode chegar à fluência em italiano em apenas 8 meses. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, vai ser muito importante para mim, tá bom? Ciao, ciao, arrivederci, ci vediamo!